Está começando o Projeto SaaS. Olá pessoal, a gente está de volta hoje para falar de um assunto que pode parecer chato, mas que na verdade tem muita importância e que a gente gosta bastante. É falar de métrica, né, Rodrigo? Falar de como a gente mede o sucesso. Pois é, Renan. Cara, esse assunto é sensacional, né? Porque tem aquela máxima que se você não tá medindo, você não consegue controlar, então não consegue evoluir, né? Então, vai ser bacana a gente tratar aqui das métricas que a gente olha no dia a dia dos nossos SaaS e como que isso impacta nas decisões e como a gente evolui o produto e a empresa a partir disso. E a gente vai falar de métricas que importam pra gente, né? A gente vai abordar algumas, né? A gente não tem pretensão aqui de falar de todas as métricas, né? Então vamos pegar do nosso ponto de vista, né? Como co-founders aí de SaaS, o que a gente olha no nosso dia a dia. E aí, claro, vamos passar por alguns conceitos aqui, né? Algumas métricas que a gente acha que são importantes e também pra vocês entenderem, né? O que a gente olha no dia a dia. Bom, eu acho que a gente tem que começar com a que acho que seria mais comum ou que as pessoas mais dão atenção, que é o famoso MRR, né? O Monthly Recurring Revenue, que seria o seu faturamento mensal, né? Quanto que as assinaturas estão se transformando em faturamento e, de fato, recorrência caindo ali todo mês na conta, né? Eu acho que é a métrica que a maior parte das empresas que lidam com algum tipo de recorrência acabam olhando no dia a dia, porque você já está acostumado a ter aquela quantidade de clientes te pagando ali, então mesmo que você não tenha uma sofisticação para medir algumas métricas da sua empresa, do seu negócio, o faturamento que está caindo ali todo mês já é algo que você consegue ver, né? Já fica mais palpável. A questão é que, mesmo que cai todo mês, não necessariamente é seu MRR, né? Tem algumas vendas que podem ser atípicas, algumas vendas que podem ser, por exemplo, um plano anual. Então, o MRR não necessariamente é o quanto você ganha mensalmente. E isso é importante para saber tomar algumas decisões estratégicas de custo fixo, por exemplo. Se a gente fosse explicar para alguém super leigo, né? Falar, quanto você fatura por mês, né? Mas na prática, o MRR não é isso, né? Ele vai ser uma receita recorrente que você tem garantida mensal, né? Então, como o Rodrigo falou, se tiver um mês que o faturamento foi maior porque você fechou mais contratos anuais, por exemplo, o MRR vai ser um indicador e o faturamento mensal vai ser outro, né? Provavelmente maior, tá? E é um fator que a gente olha, e eu acho que todo mundo olha o tempo inteiro, né? No SaaS, eu acho que a gente começa por ele. E assim, na nossa realidade, é um indicador que, assim, a gente, né, Rodrigo, eu não lembro precisamente, mas assim, a gente sempre olhou o MRR, só que assim, ele só começou a ser um indicador realmente relevante pra gente depois de determinado ponto, porque assim, quando a gente tá começando, se você ficar somando o seu MRR ali, às vezes é meio que você tem 3, 4, 5 clientes, você conta muito mais o número de clientes, né, às vezes no começo, do que o MRR, né, a gente sempre fala, a gente ficou com 4 clientes um ano, depois a gente conseguiu 10 clientes. A gente não falava do MRR na época, porque ele era tão pouco significante, né? E às vezes no começo, realmente, o MRR, ele não é, assim, uma métrica que vai dizer muito sobre o negócio, né? Crescer de 1.000 para 2.000 de MRR, em alguns SaaS, é uma revolução. Mas para outros, não. É necessário, né? Então, o MRR, eu vejo que ele, à medida que você vai crescendo um pouquinho mais, aí você começa a olhar mais para ele do que para o número de clientes. Mas no começo você olha mais para cliente. Isso foi o nosso caso, principalmente, né? Eu acho que isso acaba acontecendo até em outros aspectos da empresa também, né? Quando você está muito no começo, você precisa dar mais atenção àquele pouquinho que você tem de informação do negócio, né? No nosso caso, era os clientes que estavam de fato pagando alguma coisa, mas era mais importante aquele cliente ter se disposto a pagar do que de fato o quanto ele estava pagando. É claro que a avaliação de precificação tem que acontecer, mas a gente estava mais preocupado em entender, beleza, qual que é o perfil desse cara que me pagou para eu poder procurar mais gente igual a ele, porque a gente ainda precisava ganhar a escala, né? Fazer aquilo ali funcionar para poder acelerar o produto. Então, de fato, no começo, olhar, putz, eu consegui mais um cliente, você não tá muito interessado se esse cliente tá te pagando um plano básico ou um plano mais avançado. Você quer saber por que ele veio, de onde que ele veio, qual que é a diferença dele para todos os outros 20 que entraram na ferramenta e que não contrataram, né? Por que esse cara contratou e tal. Então, de fato, aí no nosso começo, a gente ficava realmente focado
em quem entrava, né, em quem usava, por que contratou, como contratou. E, de fato, Renan, você falou aí a gente fala muito de quem tinha 4 clientes, depois subiu para 8 ou 10, não lembro. E eu não lembro quanto que era o MRR nessa época, né? Então, eu acho que a gente começou a medir quando a gente automatizou o pagamento, né? Porque antes, inclusive, não era automatizado, então... Exemplo agora, a gente começou há algum tempo a tentar uma expansão internacional, né? E a gente, na expansão internacional, a gente mede cliente. Conseguimos um cliente, conseguimos outro cliente, né? Vira e mexe, a gente para ver qual que é o MRR, mas assim, do internacional que a gente fala, né? Mas a gente olha muito mais pro cliente. Sai um cliente, sabe? Né? Então, o MRR, eu acho que para qualquer tipo de empresa, até prestador de serviço, né? Quando você começa a olhar a recorrência mensal para prestador de serviço, que não é um SaaS, no começo também eu vi isso com um negócio que eu tive, né, de prestação de serviço. A gente também olhava muito para o número de clientes e depois você começa a olhar para MRR. E aí uma coisa importante, porque quando você começar a ter um número de clientes um pouco maior, você vai olhar para o MRR porque você vai começar a preocupar com o ticket médio, né? Que é um outro indicador que a gente vai estar olhando e eu acho que tem tudo a ver aqui, né? Que é quanto que, se você pegar lá a sua base toda, dividir, quanto que tá o pessoal te pagando em média por mês, né? Quanto que um cliente te traz por mês. Então, o ticket médio é uma coisa que também você não... Geralmente você olha lá pra frente, né? Mas você vai começar a se preocupar isso quando você fala assim, peraí, agora eu tô faturando 20 mil por mês, como é que eu faço pra faturar 25, né? Aí você começa a ter que entender quanto que, na média, cada cliente te traz, né? E aí uma métrica vai começando a puxar outra e aí a gente começa a entrar, a ter que realmente medir isso, né? Eu acho que quando começa a ganhar escala e aí você começa a olhar para os seus clientes de uma forma um pouco mais macro, né? Eles se transformam um pouco mais em números e você precisa lidar mais com essas informações em lote, né? Você não consegue, por exemplo, pegar uma base de 200 clientes e conversar com todos eles para entender. Você precisa de uma base mesmo de informações para saber qual é esse tipo de cliente, qual, por exemplo, no nosso caso, qual porcentagem dos nossos clientes são agências, qual porcentagem é freelancer, qual porcentagem é empresa. Então a gente acaba olhando isso de forma mais macro, né? Então, para tomada de decisão, olhar o ticket médio para cada segmento de cliente, por exemplo, nos ajuda a entender se em um segmento a gente poderia oferecer algum upgrade, se a gente poderia aumentar o ticket porque está entregando mais valor do que o preço de fato está atendendo, ou se, por exemplo, a gente vê que tem um plano que fica sempre ali abaixando nosso ticket médio, mas é um plano que não é interessante, então talvez valha a pena tirar, que inclusive foi algo que a gente fez, né, Renan? A gente tirou um plano que gerava suporte e tal, mas que não valia muito a pena pra gente. Então, foi uma perfeita colocação, Renan. Olhar o ticket médio aí, depois que você já tem uma visão mais macro do produto, né, da empresa e tal, ajuda a saber qual que é o próximo passo. Porque muitas vezes você pode vender pra sua própria base, né? Eu acabei levando aí a conversa pro lado do ticket médio, que daí a gente pode evoluir para outras coisas, mas eu ia voltar um passinho antes, né, pra gente fechar a questão do faturamento, né, que é o outro indicador que a gente olha muito, né, Rodrigo, assim, a gente tá sempre de olho para entender onde a gente tá posicionado e tal, porque assim, se você olha sua receita recorrente mensal, você deveria também estar sabendo a sua receita recorrente anual, né, que é o famoso ARR, né, falando em brasileirês aí, que é o Annual Recurrent Revenue, né, que é basicamente a receita recorrente, só que agora traduzida no nível anual. E aí, assim, é uma coisa interessante você aí começar a olhar para o anual, não só em termos de faturamento, mas de receita recorrente anual, porque é a hora de começar a ter projeção, né? Isso é uma coisa legal, né, Rodrigo? A gente, às vezes, assim, se olhar para o passado, passou um ano, quanto você faturou? Legal, mas se você olha para a receita recorrente que você tem hoje mensal, né, e aí seguindo os seus padrões de novos clientes e de perda de clientes, você consegue começar a projetar aquela receita anual que vem aí, né, daí a beleza da previsibilidade, né, do SaaS, você começa a entender, beleza, eu tô aqui e eu tô indo para esse outro caminho, eu tô indo para um caminho X. Então, eu vejo muito, não sei como é que você encara isso, né, Rodrigo? Eu vejo muito a receita anual, ela como se fosse um grande mapa, assim, um indicador, né, para onde que a gente está indo. E a receita recorrente mensal é um indicador ali da velocidade do carro, né, naquele momento, sabe? Mas quando eu olho pro anual, eu olho para quão grande a minha empresa vai ser daqui a pouco, né? Porque eu esqueço um pouquinho também do passado, eu olho mais para frente, menos pro retrovisor, né? Geralmente a gente
acaba olhando muito isso, né? Então, se eu tô com a receita recorrente hoje de tantos mil, ela deve se ela se manter, eu não crescer mais nada nos próximos 12 meses, eu vou ter uma receita anual de tanto, né? Provavelmente ela vai crescer. Então, aí você começa a olhar para frente também, né? Só que isso, claro, né? Quando você tem 10, 20 clientes, não significa tanto também. Demanda lá o que você falou da escala, né? Perfeito. Cara, isso é uma coisa que eu acabei de ter uma sacada aqui, que é bem essa ideia que você teve, mas eu nunca tinha percebido que uma empresa tradicional, né, ela precisa olhar o faturamento do ano anterior ou de um período anterior para supor qual que é o investimento que ela vai fazer e como ela vai alocar recurso para então conseguir um crescimento. Eu acho que o bacana de um SaaS, né, de uma empresa que tem a recorrência e que naturalmente já tem um crescimento ali conhecido, né, que você já tem uma métrica de quanto de novas vendas você faz mensalmente, quando você chega num final de ano em que você olha para trás e o seu gráfico está crescendo, o seu faturamento está crescendo, o seu faturamento anual para frente é muito maior do que o seu faturamento anual passado, que você estava crescendo ali um pouquinho todo mês, um pouquinho todo mês, um pouquinho todo mês. Então, acho que a diferença de um SaaS para uma empresa tradicional é que a empresa tradicional ela precisa gerar custo para manter a venda dela, enquanto o custo de uma empresa de SaaS é para que ela mantenha a operação e ainda cresça mais um pouco, né? Porque já tá ali, aquele cliente que entrou, ele pode sair, claro, existe churn, que a gente vai abordar mais aí pra frente, mas esses números já são conhecidos, então essa previsibilidade permite uma tranquilidade muito maior de aumentar investimento, dado que você já tem uma métrica, que é o ARR aí, de que, beleza, se continuar tudo bem, pelo menos esse faturamento, que já é maior do que o do ano passado, você vai ter. Então, tem como planejar uma expansão, planejar novos investimentos, novos produtos com muito mais tranquilidade. Perfeito, né? Óbvio que, assim, existem realidades e realidades, né? Tem o pessoal que trabalha com um crescimento rápido de MRR, de ARR, tem a galera do Bootstrap aí que olha isso para quanto que vai sobrar para investir, né? Então, tem várias maneiras de entender isso, mas a sacada sua é fantástica e eu acho que pensar assim, um dos grandes negócios do SaaS é justamente que é muito difícil você perder uma massa de clientes do dia para a noite, né? Quando você tem 5 clientes, você perde 20%, né? Mas se você tiver 500, a chance de você perder 20% da sua base num mês é muito menor, né, do que quando você tem 5, né? Então, assim, não depende do tipo de negócio, claro, assim, né, de forma bem bruta falando aqui, mas a gente consegue ver essa previsibilidade que é uma vez que a pessoa se compromete a usar um sistema, o sistema ele também prende a pessoa, né? E aí eu acho que a gente vai ter que entrar num indicador que tem a ver totalmente com isso, né? Que é, na minha visão, eu acho que assim, é o indicador que também no momento que você começa a ganhar um pouquinho mais de escala e tudo mais, é o indicador chave, né? Da vida ou da morte, que é o nosso querido churn, né? A gente acho que falar de churn, para quem não conhece, né? O churn, até acho que dá pra gente dividir, né, Rodrigo? O churn aqui. Podemos falar do churn delinquente, talvez, e do cancelamento em si. O delinquente, para quem não conhece, é um termo em inglês, né? Então, acaba que em português a gente associa delinquência a outro tipo de coisa, né? Acho que até você falaria melhor sobre isso do que eu, Rodrigo. Aqui a galera também chama de churn involuntário. Isso, exato. É o churn involuntário, né? Lá no exterior eles chamam isso de delinquência, né? Mas tradução não é tão boa nesse sentido, acho que o involuntário fica melhor. Que é justamente isso, né? É o churn, assim, a pessoa ia continuar pagando, mas aí teve algum problema no sistema de pagamento, algum errinho ali no boleto, sei lá, e aí ela esqueceu de pagar e aí ela foi cancelada por causa disso. É basicamente isso, né, Rodrigo? Exato, Às vezes o cartão deu sem fundos, o cartão foi clonado e ela cancelou, vamos dizer que esqueceu de pagar o boleto, aconteceu alguma coisa que o pagamento não caiu, né? E você não vai manter seu software funcionando para alguém que não pagou. Então, depois de algumas tentativas, é comum que o SaaS pare de funcionar. Também depende muito do tipo de empresa, né? Porque uma empresa, por exemplo, que tem um ticket muito alto, vai pegar o telefone do cara, vai ter um gerente de conta que vai ligar e vai tentar negociar com essa pessoa. Na nossa realidade, em que a gente tem um volume muito grande de clientes e que não tem condições de ficar ligando para todo mundo, a gente encara isso mais da forma macro também, né? Então a gente cria alguns mecanismos de e-mail, de tentar lembrar a pessoa, de avisar que teve problema, para tentar recuperar essa galera, mas mesmo assim, eventualmente, sai um pessoal que teve algum problema e aí foi cancelado. Algumas vezes esse pessoal volta, algumas vezes esse pessoal não volta, mas o churn involuntário é isso, né? Quando alguém provavelmente continuaria pagando, aconteceu um problema e essa pessoa para de pagar, ela precisa lembrar de você ou lembrar que vai usar
usar seu software e aí entra lá para pagar. E no caso tem um churn voluntário também, né, Renan? E existem ferramentas para quem quiser também monitorar esse churn, né, e prevenir ele, né? Então tem ferramentas que ajudam nessa cobrança, a avisar o usuário, a lembrar que o cartão vai vencer, né? Posso citar duas aqui, que uma é o Stunning e a outra é o Profitwell, né? São duas ferramentas que a gente conhece aqui no Reportei. Eu não sei se você conhece mais alguma, Rodrigo, no Brasil, se tem alguma coisa, mas são ferramentas que ajudam no churn delinquente, né? É aquele churn que ia acontecer, as ferramentas vão lá e tentam te ajudar automatizadamente, né, de forma automática, a conversar com essa pessoa para tentar evitar e recuperar esse usuário para você que você ia perder, porque, sei lá, deu um problema no cartão dele e tal. E aí você não tem tempo de configurar todo um sistema para ficar cuidando disso, porque você tem que fazer o seu sistema, né? Então, o churn delinquente tem ferramentas que ajudam isso. E o outro churn, que é esse sim, onde a gente realmente tem uma preocupação ainda maior, né? Porque esse é diretamente ligado ao nosso negócio, que é o cancelamento, né? Eu falo que é o churn de cancelamento. É o churn voluntário, né? A pessoa escolheu parar de te pagar, escolheu parar de te contratar, né? Exato. Esse churn voluntário, né? Esse cancelamento oficial, né? Que as pessoas... Hoje o pessoal faz cancelamento, tem cancelamento SaaS também, né? O churn voluntário, ele é aquele que realmente aí a sua equipe tem que estar... É aquela métrica que, assim, você tem que agir sobre ela o tempo inteiro, né? Seja ouvindo, coletando feedback, e é uma métrica que, assim, ela vai ter algum padrão, alguma média histórica com o tempo, né? Você vai chegar, né? Até você tem uma expressão para isso, né, Rodrigo? Do churn do SaaS, que eu acho que é fantástica, né? Você fala do balde furado, né? Ah, sim. Criar um SaaS é um balde furado. Se seu furo for maior do que a quantidade de água que entra, uma hora não funciona, né? E esse é o tipo de churn voluntário que você consegue diminuir aí esse vazamento, né? Porque a sua ação direta pode resolver, junto com técnicas de sucesso do cliente, né? De suporte e, claro, de produto também, né? De como você vai trazer esse produto. Uma coisa que pouca gente fala também sobre cancelamento é que muitas vezes o cancelamento também tá na questão da atração do cliente, né? Então, é aquela compra prematura, que é a pessoa que comprou sem saber o que está comprando, né? Não estava educado o suficiente. Então, também um trabalho que não é só do time de produto ou de CS, mas é de todo o time de atração, de tráfego, de marketing, né? De crescimento, que é trazer o cliente e garantir que vamos trazer clientes que realmente vão reter aqui com a gente, né? Isso é uma coisa bem interessante. Tem uma ferramenta também que ajuda com churn delinquente e com churn voluntário, que chama Baremetrics, né? Caso você esteja procurando aí no Google agora. Ela, além de mandar os e-mails para tentar recuperar um churn voluntário, ela também conecta o seu sistema de pagamento ao sistema de cancelamento dela. E aí você pode configurar algum tipo de perguntas, e aí ela automaticamente começa a fazer uma pesquisa dos motivos de por que as pessoas estão cancelando o seu software, né? Ah, tá muito caro, não era o que eu esperava, fui pra concorrência, não tô usando mais, etc. E isso é uma coisa sensacional, né? No Reportei a gente desenvolveu isso internamente, essa ferramenta lançou isso depois que a gente já tinha, e foi essencial pra gente tomar ações e poder tentar ir diminuindo isso e entendendo o perfil desse cancelamento, né? Aqui no Reportei, inclusive, a gente tem até coisas tipo, o plano básico, por exemplo, geralmente cancela mais pelo motivo tal, o plano mais avançado geralmente cancela pelo motivo Y, porque o comportamento de cancelamento do usuário, dele sair do seu software, provavelmente vai ser diretamente relacionado com o valor que ele vê no seu produto. E o valor que ele vê no seu produto varia de qual plano ele tá e de quanto ele te paga. E isso que o Renan levantou, de que o churn prematuro, né, do trial prematuro, na verdade, gerando um churn rápido também, é uma coisa que é contra-intuitiva, mas que faz um sentido absurdo. No começo do Reportei, a gente focava em pedir o mínimo possível de dados para garantir que esse cliente ia chegar no momento ahá dele lá, né, quando ele via valor na ferramenta. Até que a gente percebeu que talvez abaixar o volume de trials, mas garantir que essa galera entrasse um pouco mais qualificada, não atrapalharia nossa taxa de conversão, e a gente converteria clientes que durariam mais tempo. Isso implica em menor custo de suporte, maior capacidade de atender essa galera, e então manter esse cliente por mais tempo. Então nosso processo de cadastro, por exemplo, que antes era login, e-mail e senha e confirmar senha, agora a gente já pergunta o tipo de cliente, como que ele vai lidar dentro da ferramenta, porque aí a gente consegue saber também o perfil de quem entra. E a partir do perfil de quem entra, a gente consegue saber se esse cara provavelmente vai cancelar ou não, ou se o marketing pode
seguir por um caminho diferente para trazer aquela pessoa que converte melhor e que fica mais tempo, que é um cliente ideal, né? Então, toda essa análise do fluxo de vida desse usuário dentro da sua ferramenta é essencial para lidar com churn, porque não tem bala de prata. Você precisa olhar todo o fluxo, todo o produto, todo o marketing, toda a sua comunicação, todo o seu time de suporte. Precisa ser algo em conjunto, né? Não dá para falar um grande culpado pelo churn, né? Geralmente é um conjunto de fatores que levam a um cancelamento, né? E aí o que você pode fazer é mitigar, reduzir, né? E focar em pontos para reduzir esses fatores, né? E aí entender esses fatores é uma coisa muito importante. Então, legal essa ferramenta. Não sabia que o Bodymetrics tinha esses dados, porque a gente sempre usou isso internamente, né? No próprio Reportei ali que a gente desenvolveu. Mas isso é muito legal para você entender, assim, no nível de escala, aonde que você vai atuar. E assim, gente, é importante ouvir o feedback de quem tá saindo, às vezes até colocar o seu time para falar com essas pessoas, né? Não só preencher formulário, mas ouvir de verdade, porque a gente precisa aprender muito com esse cliente que tá saindo, né? Para evitar que outros sigam, né? E a gente avaliar isso é muito, muito relevante. Para linkar com o churn, eu acho que a gente podia falar rapidinho, assim, eu acho que cada métrica dessa, depois dá para fazer um cast aí, chamar o pessoal para falar sobre cada uma, como cada empresa tem abordado isso, né? A gente tá aqui pontuando algumas métricas para quem também não conhece esse linguajar. Mas é óbvio que se você tem um serviço de recorrência e não tá olhando alguma dessas métricas, pode ser que você tá deixando escapar alguma coisa. E assim, tem uma métrica que tem a ver com churn, mas é só uma dica bem rápida, não acho que nem precisa estender muito nela, que depois a gente tem que fazer todo um cast sobre isso, que ajuda muito a você a entender qualidade e momento do software e, enfim, todo o processo, que é o NPS. É uma pesquisinha que você pode mandar para os seus clientes, né? É uma metodologia que você faz, que é utilizada, né? A NPS, que é muito utilizada para quem precisa perguntar em escala, né? Tradução disso aí, tradução não, né? A sigla para Net Promoter Score, tá? Muita gente já conhece, eu não vou ficar explicando aqui a NPS, mas se você quiser pesquisar um pouquinho mais, aqui no Reportei a gente monitora bastante essa questão, porque, claro, a gente percebe também que a gente está tendo a nossa satisfação, né, dos nossos clientes está caindo ou está com algum problema, isso lá na frente também já vai dar em perda de cliente. Então, óbvio, depois que o cliente saiu, ok, você pode tentar fazer engenharia reversa, mas é legal também monitorar sinais, né, de uso de ferramenta, e o NPS é uma pesquisa que você pode fazer. Mas também existe como você monitorar através do engajamento do cliente com a própria ferramenta, né, Rodrigo? Um outro tipo de análise que também não vale a pena explorar aqui nesse podcast, mas a gente provavelmente faz um depois focado nisso, é o tal do cohort, né? Em que você dá uma olhada na evolução dos seus clientes baseado no momento em que ele entrou e como isso vai maturando com o tempo, né? Então seria tipo, seu cliente entrou hoje, todo mundo que entrou nesse mês, daqui a 12 meses, quantos por cento ficou, né? Então tem uma forma de analisar isso que te dá uma visão estratégica muito boa de como está seu processo de retenção, é quase um mapa de calor de como está seu processo de retenção, e vale a pena aprofundar se você já está nesse momento aí de dar uma olhada e se preocupar mais com o seu churn. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, dado que a gente já está falando de métrica, mas de uma forma mais estratégica, né, de como tomar cuidado e analisar esses dados, é que diminuir churn, escondendo o botão de cancelar, ou dificultando, ou obrigando o cliente a te ligar, esse tipo de coisa, não é uma boa ideia. Esse cara, ele vai te odiar pro resto da vida e vai falar mal do seu produto, né? Então não adianta você dificultar o cara sair para poder abaixar sua métrica e tentar fingir que tá tudo bem, porque isso no longo prazo acaba com a sua marca, te gera recomendação ruim, e inclusive é o que o Renan falou, né? Seu NPS vai cair, porque o cliente vai ficar contigo porque ele não tá conseguindo cancelar. Eu tenho uma experiência negativa como cliente de um sistema. Na verdade, eu comprei o sistema, paguei, infelizmente, no plano anual, porque, enfim, eu paguei uma promoção e beleza. E eu fiquei tentando usar o sistema durante quase um ano mesmo, mas eu não me adaptei. E aí eu fui cancelar, né? Depois na hora de renovar o anual de novo, eu não queria, né? E eu comecei a procurar onde cancelava e não achava o botão, cara, não tinha local para cancelar. E aí eu fui procurar em chat, eu fui procurar em fórum como cancelar a parada. É um produto famosão aí, de uma pessoa famosa, tá? Pois eu
falo pro Rodrigo qual que é o produto. Aí o que acontece? Como a minha experiência de cancelamento foi horrível, o que acontece, gente? Eu tive que ir no Reclame Aqui pedir pra cancelar o sistema, porque eu não achava onde cancelar. Você só entrava em artigo do fórum falando, cancelamento, ligue pro número tal, mande um e-mail. E, tipo assim, não tinha um botão de cancelar. Aí depois eles implantaram um sistema que você tinha que abrir um ticket dentro do sistema deles, achar lá escondido no sistema o ticket, e aí você conseguia abrir um ticket, aí eles iam tentar te convencer a não cancelar, e aí ficava aquela discussão eterna, te oferecendo um monte de coisa, e você, não, só quero cancelar. E aí eu abri um Reclame Aqui falando, esses caras não deixam a gente cancelar, cuidado com eles. E aí eles cancelaram meu plano. E aí ficaram, nossa, não precisava, né, Reclame Aqui, nossa, ó. Só por que eu fiz isso? Porque eles, dentro da plataforma deles, estavam tratando o usuário igual o gado, né? Você vai entrar aqui e não vai sair. E eu vou fechar e trancar. E aí já ia renovar o anual, passar no meu cartão de novo, né? Enfim, eu tava até pensando em cancelar o cartão, né? Eu falei, cara, e aí o que acontece? Esse sistema é um sistema que no futuro, eu poderia voltar a usar. Tem uns 5 anos isso, tá? 4, 5 anos. Eu até já pensei, falei, cara, eu vou experimentar de novo pra ver como é que tá. Mas eu não entro, nem experimento de novo, porque eu tive essa experiência, sabe? Eu virei um detrator da marca, né? Se me perguntarem, eu falo, cara, aquilo lá eu não gosto, né? E é isso. Então, assim, facilitar o cancelamento não é uma questão pra agora, é porque às vezes a pessoa não tava no momento, tá? E aí, se ela tem uma experiência até, tipo, nossa, vocês são assim, né? Ela pode, daqui a um mês ela volta, ou daqui a um ano, né? Mas se a pessoa tem essa noção que, cara, entrar é fácil, sair também não é difícil, ela pode começar a pensar, beleza, então eu vou voltar aqui depois, né? Então, eu acho que isso tem que, assim, é estratégia, tá? Mas também tem que tomar cuidado, porque às vezes a primeira reação vamos dificultar, né? E não é assim que funciona, né? Tem níveis e níveis de fazer isso, né? Eu acho que a única não, né? Uma das poucas situações em que você pode não colocar um cancelamento de automático, né? Self-service, ali, que a pessoa mesmo cancela e que aí ela vai conversar com alguém, abrir um ticket, etc. É quando tá acontecendo alguma coisa extremamente atípica ou que seu churn tá num nível tão absurdo e que você precisa entender o que tá acontecendo e você não tem essas metas. Você não sabe por que tá acontecendo e você precisa entender, né? O próprio Barometrics, ele tem um post no blog deles explicando como tirar o botão de cancelamento automático salvou o negócio. Porque era cancelamento automático, eles estavam tendo cancelamento o tempo todo, e aí eles perceberam, pera, isso aqui tá com algum problema, tiraram isso por um mês, e nesse um mês o time ficou ouvindo os clientes que estavam querendo sair para entender qual era o problema do produto. E aí depois desse um mês, eles fizeram um plano de consertar as coisas do produto, melhoraram isso, voltaram com o botão de cancelamento automático, e aí resolveram o problema. Então foi uma campanha de retenção de problema, né, de entender o que estava acontecendo, de evitar que estancar mesmo o problema para poder não deixar o cliente sair antes que ele falasse o motivo, antes que desse algum problema, e aí eles entenderam isso, resolveram o produto, e aí voltaram, né, com o botão lá. Porque não adianta você falar, nossa, olha que diminuiu meu churn com esse botão escondido, né, vamos continuar assim. No longo prazo, não funciona, você vai destruir sua marca. Uma referência positiva que eu dou de sistema de cancelamento são os sistemas de cancelamento da Amazon. Quando você vai cancelar um Amazon Prime ou Audible, por exemplo, experimenta cancelar um dia para você ver, se você tiver interesse, porque assim, ele é um cancelamento totalmente automatizado, mas ele vai te perguntando. E de acordo com a sua resposta, ele vai te dando opções, né? Então é meio lógico isso. Você fala assim, você tá cancelando por quê? Tá caro. Aí ele fala, não, então eu te dou 3 meses aqui de graça. E ele mesmo vai fazendo isso. Claro, ele tem alguma inteligência para ler isso, né? Porque senão todo mundo poderia burlar. Mas ele tem um sisteminha que, na pergunta, ele já te dá uma saída. E assim, não tenho todos os dados da Amazon, né? Mas acredito que funcione. E eu mesmo já me peguei deixando, às vezes, de cancelar um produto da Amazon. Na época era um Amazon Prime. Acabou estendendo ele por mais uns meses. Depois voltei a ser cliente, né? Nesse cancelamento automático que falou assim, não, beleza, cancela, eu vou parar de te cobrar durante 3 meses, depois eu volto. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu fiquei assim, né? E aí eu voltei realmente. E quando voltou, eu continuei. Então, era porque o motivo que eu coloquei ali, eles identificaram que a pessoa precisava de uma pausa, né? Então, naturalmente, eles já programaram isso e fizeram uma experiência legal para o usuário. E eu tô contando aqui para vocês como foi legal cancelar um produto, né? Então, é um exemplo legal de que a gente pode usar esses dados para criar experiências melhores, né? E uma coisa importante, né, Rodrigo? A gente falou de cohort, que é esse agrupamento, né, de como que as pessoas vão
em que momento as pessoas estão saindo, né? Em que momento que as pessoas vão estar saindo do seu sistema, e aí você entender quais são aqueles pontos-chave. Tem uma coisa que a gente, às vezes, assim, tem muita dificuldade de medir, que eu colocaria como, assim, é um sonho todo mundo tentar chegar nesse indicador que o pessoal apelidou de estrela guia ou a North Star Metric, né? Que seria um indicador que você consiga fazer para o seu... Pode ser para qualquer tipo de negócio, tá? Mas em SaaS isso é mais latente. É um indicador que você consiga dizer que é aquele indicador que define o sucesso do cliente com você, né? Que aquele indicador que fala assim, olha, se o cliente fez isso, ele vai para frente, né? Se o cliente fez isso, ele vai ficar comigo muito tempo. Né? Se o cliente, se aconteceu tal e tal coisa na hora que o cliente, sei lá, fez o onboarding, ele vai ficar comigo por muito tempo, né? Então, essa métrica, ela é meio abstrata, tá? Acho que até hoje no Reportei a gente não tem isso tão claro como a gente gostaria, né? Que pode ser um pouco daquele aha moment que o Rodrigo falou, mas pode ser outros exemplos também. Eu tenho um exemplo de uma empresa de alarme que a North Star Metric deles era o seguinte, eles detectaram que quando... Isso tá no livro, tá? No Hacking Growth, tá? Do Sean Ellis, tá? Eu acho que tá nesse livro, se não me engano. Que ele é um dos caras que fala dessa métrica, que é para crescimento, principalmente. Eles detectaram que a pessoa contratava um sistema de alarme toda a distância, né? Ela contratava e chegava lá na casa dela, e aí era instalado, sei lá quem que instalava. Enfim, nos Estados Unidos isso. E aí eles detectaram que muita gente que cancelava o alarme nunca tinha trocado a senha do alarme. A senha era o 000, sabe? Aquela senha padrão que vem. E eles perceberam que os usuários que trocavam senha do alarme ficavam muito mais tempo do que os que não trocavam senha. Enfim, eles foram experimentando as métricas e eles viram que essa métrica, ela realmente fazia sentido, né? Porque aquele cara que o alarme chegava e ele nem punha a própria senha dele, ele não colocava a própria senha dele, né? Ele abandonava aquilo com mais facilidade, né? O alarme ficava meio inútil, né? Porque você não botou uma senha. Se a senha ainda é padrão, ele não serve pra nada. Ele não tinha engajado no alarme. E aí eles perceberam que eles precisavam motivar as pessoas, e eles fizeram uma campanha para isso, para as pessoas trocarem a senha assim que chegasse o alarme. Esse era o objetivo deles. E isso deu certo, ajudou no cohort, né? Ajudou as pessoas a cancelarem menos no começo, né? Então eles acharam aquilo como um indicador de, poxa, esse é um indicador que a gente tem que olhar, que é a pessoa trocar a senha. E tem vários outros por aí, vários outros casos, tá? Esse aqui é um exemplo mais absurdo, assim, mas às vezes você vai achar alguma coisa no seu software que, se a pessoa faz aquilo, ela fica mais com você. Se ela não faz aquilo, ela tende a cancelar, ela não tende a pegar todo o valor que você poderia ter. E aí a gente tem que monitorar, né, Rodrigo? Eu não sei se você tem alguma recomendação nesse sentido, mas monitorar o engajamento que as pessoas têm com o nosso produto. Eu acho que aí varia de produto para produto, né? Não tem muito como definir um número, um tipo de métrica que vá dar essa questão de engajamento. Por exemplo, no Reportei pode ser a pessoa que gerou um relatório, mas ao mesmo tempo pode ser se o cliente do nosso cliente está visualizando esse relatório, né? Então, depende muito do tipo de empresa, depende muito do tipo de SaaS para avaliar qual que é essa métrica que define o engajamento ali dentro, mas ela é muito importante, você precisa identificar isso dentro do seu produto, né? Você precisa saber o que acontece aí dentro do seu produto que indica que a pessoa está usando, que ela está engajada e que provavelmente ela não vai cancelar. Isso é bastante importante. Até porque se a pessoa não tá usando o seu software, tem gente que fala, ela não tá usando, mas tá pagando, que beleza. Cara, não, se ela tá usando e não tá pagando, você provavelmente já teve um cancelamento e essa pessoa só não demonstrou isso ainda. E quando ela aparecer, ela vai ficar inclusive insatisfeita, que ela ficou meses te pagando sem gerar valor nenhum. Provavelmente vai pedir um reembolso ou alguma coisa assim. Então, não é legal você ficar recebendo dinheiro de pessoas que não estão usando seu software. Você deve incentivar essas pessoas a usar e por isso você precisa entender o que é, como você metrifica esse uso, né? E, Renan, eu acho que, dado essas métricas que a gente veio falando aqui ao longo dessa conversa, a gente chega aí no queridinho de todos, né? Que é o Lifetime Value, o LTV famoso. Exato. Acho que a gente pode até ser a nossa métrica, assim, para amarrar tudo, né? Porque se você tem o Lifetime Value, né? Que é basicamente essa métrica de quanto que seu cliente vai valer para você ao longo, né, da vida dele como cliente, né? Ou seja, seu cliente vai entrar, ele vai ficar ali com você algum
alguns meses, alguns anos, né? E aí isso vai gerar uma receita para você, né, no longo prazo. Essa métrica, ela é essencial, né? Eu vejo hoje muitos softwares se desenhando totalmente ao redor dessa métrica, né? Porque ela, se você entende, por exemplo, né, que seu LTV ele é de R$1.000, ou seja, o seu cliente ao longo da vida dele toda ali no seu software, um cliente padrão, ele vai te gerar R$1.000, né? É isso que ele vai te gerar. Você não vai conseguir tirar mais grana dele, não tem como você ficar, ele vai sair do seu software em algum momento e tal. Beleza, se você entende que esse cara te trouxe R$1.000, você não pode gastar mais do que R$1.000 para trazer esse cara, é óbvio, porque você vai estar pagando para trabalhar. Claro, você tem que gastar bem menos do que o LTV, né? Alguns falam que até, geralmente, o pessoal trabalha com 1/3 disso, né? Do LTV, às vezes menos, né? Dependendo da sua estratégia. Mas ele determina, e aí é uma coisa que você só vai ver com o tempo também, quanto que você pode despender de esforço com cada cliente, seja de vendas, de marketing, de atendimento, né? Quanto você pode gastar com cada cliente. Isso é muito importante. E aí você entende se você tem um negócio sustentável, quanto você, no final dessa conta, sobra dinheiro, né? Então eu conheço um SaaS bem grande no Brasil que eles mudaram todo o modelo de negócio deles para obrigar clientes a fecharem contratos anuais, porque eles só estavam ganhando dinheiro a partir do 10º mês de contrato, né? E eles percebiam que eles perdiam muito dinheiro com clientes aventureiros, né? Com atendimento, com vendas e tudo mais. O cliente entrava, ficava 6 meses e tal, né? Então eles obrigaram os clientes a ficarem 1 ano, porque eles sabem até que quem fica 1 ano vai ficar 2, vai ficar 3, vai ficar 4, né? E aí o negócio vai se pagar e vai ir para frente. Então foi uma estratégia. Tem estratégias, né? Você pode adotar talvez outra estratégia, mas esse pessoal percebeu que o custo deles estava para 10 meses de MRR. Então eles não podiam se 10, 9 meses, né? Então ele não podia se dar o luxo de fechar um cliente que custasse menos do que isso, que pagasse menos do que isso para eles. Senão eles iam quebrar. Esse era o ponto principal. Isso de LTV, né? Eu acho que é até importante explicar um pouco mais, porque às vezes quando a gente fala de recorrência de SaaS, a gente fica com a ilusão de que esse cliente entrou, ele contratou um plano mensal e aí ele vai ficar com você para sempre, né? Você já conta que esse cara vai estar ali todo mês. O que não é verdade e que ele provavelmente vai cancelar eventualmente. Nem todo cancelamento é ruim, isso a gente pode abordar em outro cast depois, mas eventualmente seu cliente vai cancelar e na média a gente vai ter esse valor, né? Que é o quanto na média um cliente te paga no total. E inclusive, uma das coisas que no começo do Reportei eu demorei a me tocar do que estava acontecendo e foi até dentro de uma ferramentinha do Barometrics gratuita de forecast que eles têm, né, de previsão, que é o seguinte: no geral, o seu faturamento, o seu MRR, ele cresce numa taxa fixa. Então, você, vamos supor, adiciona R$1.000 todo mês, R$2.000 todo mês, etc. Mas seu churn, ele sai numa taxa de porcentagem. Então, seu churn pode ser aí 5 por mês, 4, 8, 10, dependendo do seu tipo de negócio de cliente. Então, dado a quantidade de clientes que você vende fixo todo mês e a quantidade de clientes que você perde em porcentagem todo mês, eventualmente, seu crescimento ele parece tipo uma curva logarítmica em que ele bate num teto. Agora nem sei se é logarítmica ou se é uma exponencial decrescente. Bom, não importa. A questão é que eventualmente ela bate num teto e tem um platô e que não importa, se você continuar nesse ritmo de adição de MRR e de redução de churn, você bate num teto e você não consegue crescer dali pra frente, né? Por isso, inclusive, olhar o LTV é muito importante, porque quanto maior é seu LTV, implica que esse cliente fica mais tempo com você, e implica que o esforço que você está fazendo para conseguir clientes no mês que vem, implica que seu crescimento vai existir e não vai sair a mesma quantidade de pessoas que entrou, entende? Então, o LTV, ele indica o quanto por quanto tempo esse cliente fica com você, e isso também é o período, né, no qual você tem a possibilidade de adicionar mais pessoas e então aumentar e crescer sua empresa. Se sua LTV for de 3 meses, isso quer dizer que, tipo, todo mundo que entra hoje, daqui a 3 meses saiu. Então, sua empresa, na verdade, ela é uma empresa que fecha contratos, na média, de 3 meses. Seus clientes só ficam com você 3 meses. Daqui a 3 meses, você tem que fazer esse esforço todo de novo. E se a torneirinha de clientes fechar, né, de clientes entrantes fechar, isso implica que daqui a 3 meses, na média, a cada mês que passa, você vai meio que desmoronando, né? Então, um LTV grande é extremamente importante. Ele define o quanto de tempo você tem para trabalhar
trabalhar e fazer novas vendas e conseguir crescer sua empresa. E também é uma boa métrica aí para entender essa relação de ticket médio, churn, MRR, e vale a pena usar essa ferramentinha de forecast para entender qual que é o seu limite com os dados que você tem hoje, né? É claro que o produto vai melhorando, seu marketing melhora, você começa a vender mais, você melhora o produto, o churn cai, e esse forecast vai se adaptando. Mas entender qual que é o seu platô, qual que é o seu limite, dado o momento que você está, dado sua métrica de hoje, é importante para que você entenda se você está no caminho certo também. Agora, não existe uma única forma de calcular LTV, tá? Então, existem algumas fórmulas, tá? Não tem uma fórmula definitiva, né? Aqui a gente falou de uma maneira mais geral. Se você quiser uma informação mais rebuscada também sobre isso, tem um artigo bem legal que eu recomendo do pessoal do Profitwell. Em inglês você procura LTV Calculation Guide. Eles explicam várias maneiras de você calcular LTV, né? E explicam a maneira que eles calculam, tá? Então existem diferentes maneiras de calcular e cada uma tem seu impacto no negócio. E é legal você entender porque, de acordo com o momento do seu negócio, você vai poder calcular isso de uma forma diferente, tá? E também do tamanho de clientes e por aí vai, né? Eu acho que o jeito mais simples aí para o pessoal já poder ter uma noção seria dividir 1 pelo seu churn, né? Então, vamos supor que o seu churn aí é de 10%, então 0,1. 1 dividido por 0,1 daria, então, fazendo conta rápida aqui, 10 meses do período que um cliente ficaria com você, né? Então, com um churn de 10%, o seu cliente fica aí por volta de 10 meses com você. Então, é um jeito simples, não é o melhor, não é o jeito mais comum, mas é uma forma de já ter uma noção de quanto que tá aí. Tem muitas formas de calcular. No final das contas, né, é uma média geral que deveria ser feita pensando quanto tempo um cliente, em média, fica com você, né? Então, é a vida média de um cliente. Lembrando que média é sempre uma coisa bem complicada, né? Porque você tem um cara que tá 4 anos, o outro fica 1 mês, e aí sua média é complicada, né? Mas, enfim, então tem maneiras de calcular o LTV de formas diferentes, né? E para quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre isso, tem esse guia aí que a gente indicou, que pode ser bastante útil. Rodrigo, acho que para fechar, ferramentas que a gente pode indicar aí pro pessoal, acho que a gente pode falar de algumas, não sei se você tem as suas favoritas, mas eu já falo de cara, né? Profitwell para essa parte de churn é muito legal, principalmente churn delinquente, né? O Stunning também tem essa função, já comentei lá no começo do cast. Para quem quer a parte de análise de engajamento, a gente tem ferramentas como o Hotjar, que são super simples, fáceis de usar, né, Rodrigo? A gente tem o Hotjar para engajamento, o próprio Profitwell, ele consegue identificar que seus clientes estão fazendo login e ele te dá um engajamento baseado no login também. Então, não é uma métrica perfeita, mas já te dá uma noção ali dentro do próprio painel financeiro. O Barometrics é uma ferramenta muito boa para gestão de churn, delinquente voluntário, mas também para acompanhamento de métricas de SaaS, né? Tem bastante ferramenta mesmo que te dá essas visões. A maior parte delas, elas são interligadas por padrão no Stripe, no Paddle, nessas ferramentas mais gringas mesmo. Eu acho que aqui no Brasil não tem algo que já gere esse dashboard automático para você, mas tem como você integrar com elas por API, fazer um códigozinho ali mais fácil. Você provavelmente tem um time de dev aí, põe eles para fazer rapidinho, você consegue ter uma visão geral do seu SaaS aí, com tranquilidade, tomar decisões melhores, né? Sai do Excel, o Excel ajuda, mas tem um negócio ali para você olhar todo dia que isso faz uma diferença absurda, acompanhar isso diariamente. Você precisa de um painel no final das contas, seja ele com uma coisa mais simples, mas que pelo menos você consiga ver uma progressão. E uma coisa que vai acontecer com o tempo, né, ainda mais em empresas de tecnologia, um dia alguém vai querer saber seu histórico, né? Às vezes um dia alguém vai querer comprar um pedaço da sua empresa, ou você vai querer vender também, né? Então você tem que estar monitorando isso o quanto antes, né? E se você está sem esses indicadores, né, você não tem ele na ponta da língua, pode ter alguma coisa errada, né? Uma vez eu estava monitorando um SaaS que eu achava interessante, eu perguntei para um dos fundadores, qual que é o seu churn? E ele falou lá que não sabia bem, enfim, não sabia falar o churn, ele tentou fazer uma conta ali e não sabia falar. E eu falei, cara, ele tem um SaaS há muitos anos e não sabe falar o churn. Então ele provavelmente não tem controle total do negócio, né? Ele deve estar num negócio um pouco à deriva, né? E isso, o indicador vai te dar esse poder de você entender para onde você está indo e reverter as coisas antes que tudo vá pro brejo de vez, né? Porque aí, depois que o cliente saiu, depois que os negócios foram fechados,
aí você, enfim, o indicador já não vai servir de muita coisa. Depois que a coisa passou, não adianta. É quando a gente está no meio do furacão mesmo que a gente tem que começar a monitorar. Quando a gente está crescendo, começando, a gente tem que estar preocupado com métrica, porque não tem um dia bom para começar a medir. Desde o primeiro dia, sempre que possível, o máximo de métricas que são relevantes para você, né? Eu acho que a questão também é que não é só os sócios, não é só a galera que administra, não é só a gerente que tem que ver métrica, né? Mostrar isso pro time ajuda a galera a entender se o trabalho deles está dando resultado, entender qual que é o próximo passo, entender por que aumentou a pressão de trabalho ou diminuiu a pressão de trabalho, por que tá numa situação delicada, por que a empresa está crescendo e contratando muita gente, né? As pessoas do time entenderem o que está acontecendo, não precisa ser todas as métricas, pode ser algumas coisas que façam sentido e que estejam alinhados com a área que a pessoa trabalha. Isso é essencial também para o time ficar sempre alinhado com o seu propósito, com o que você está fazendo e com o crescimento da empresa. Esse podcast foi editado pela BZT.